Olá, eu me chamo Letícia Ricardo de Freitas, sou aluna do curso de Pedagogia e hoje estou aqui para falar sobre a minha oficina de prática pedagógica, que tem como temática a população negra e indígena no espaço escolar. A minha introdução. A indisciplina, o bullying e as distrações são, entre outros, os desafios encontrados em sala de aula. Dessa forma, o bullying, por exemplo, pode ser discutido começando pelo ciberbullying, já que ele é também muito presente no ambiente digital. O tema deste trabalho faz parte das discussões realizadas no âmbito escolar acerca das questões étnico-raciais e as medidas afirmativas implantadas no âmbito da educação por meio de políticas públicas, com o intuito de amenizar o preconceito e a discriminação que sofrem negros e indígenas pelas diversas formas em sociedade, seja elas de dominação econômica, política e cultural. É por meio de políticas públicas e iniciativas que requerem, por meio da escola, o combate ao preconceito e à discriminação que sempre sofreu e ainda sofrem as populações negras e indígenas no Brasil. Inicialmente, foi utilizado um método bibliográfico exploratório, segundo Antônio Gil, 1999, que é a fim de verificar o curso atual das pesquisas, articulando questões étnico-raciais, população negra e indígenas. A metodologia utilizada na elaboração e execução do projeto foi a de pesquisa-ação, uma vez que se trata de uma pesquisa social com base empírica, objetivando uma atuação participante sobre determinada questão, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o tema. As oficinas foram planejadas de modo a dar voz aos estudantes, rompendo com a visão de verdade unilateral e verticalizada de um suposto saber. A palestra e a oficina foi realizada na Escola Monsenhor Francisco, aqui no distrito de Hebron. Assim, intercalaram-se as experiências dos estudantes com os conceitos embasados na teoria, visando a congruência com os princípios da oficina pedagógica que propõe entre sociedade e acadêmicos, objetivando assim a interação dialógica, objetivando assim a transformação social. Na pesquisa, o instrumento utilizado foi um questionário de 5 questões abertas. Segundo Parasuraman, questionário é um conjunto de questões feito com o fim de gerar os dados necessários para se atingirem os objetivos de um projeto, sendo muito importante na pesquisa científica. A devolutiva do questionário totalizou 12 respondentes e a proposta da pesquisa foram expostas de forma clara. Diante da necessidade de superação da situação atual de preconceito e desigualdade social e racial, em um país miscigenado como o Brasil, é fundamental entendermos quais são as contribuições raciais e étnicas, assim como a representação e representatividade do negro e do indígena nas inserções curriculares que possibilitem a valorização da história desses povos no Brasil, nas produções culturais e científicas, mesmo que ainda exista dificuldade nos conteúdos que norteiam a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena no contexto escolar, bem como as relações étnico-raciais no ambiente de ensino-aprendizagem. A escola ela é considerada como um espaço estratégico com papel fundamental no processo de construção e reconstrução de valores sociais. Por isso,
Acredita ser necessário que haja um novo olhar sobre a questão racial no contexto escolar, já que o sistema de ensino brasileiro ele se baseia numa visão eurocêntrica, monocultural, discriminatória, de caráter racista e excludente. Afirma-se que a questão racial no Brasil tem suas raízes desde a forma como se deu a colonização, por meio de relações excludentes e de exploração, e que isso se estende até o período atual. Porém, a reflexão sobre a questão somente toma corpo a partir do momento em que busca criar uma identidade nacional formada por três componentes: o afro, o negro, o europeu, o branco e o nativo índio. As ações em prol do combate à discriminação e ao preconceito em relação aos negros e indígenas no Brasil ainda são pontuais. Não se transformaram em elementos permanentes, uma vez que ainda se encontre amarrado às concepções didático-pedagógicas tradicionais. Desta forma, poucos potencializam o desenvolvimento de práticas permanentes no ambiente escolar. As minhas considerações finais. Foi muito bom, uma ótima experiência profissional quanto pessoal. Os conteúdos étnico-raciais na educação brasileira apresentam uma discussão que enfatiza que a Lei número 10.639 de 2003, desde que foi promulgada, engendrou uma nova dinâmica nas escolas. A análise sobre essas afirmativas evidencia mais do que a visão que esses agentes escolares cultivam sobre as temáticas propostas. Ela viabiliza um quadro singular do ambiente escolar de suas virtudes e vícios. A partir da análise de 6 escolas em 4 estados da região norte, demonstra que o improviso e a boa intenção superam em muito o investimento em pesquisa e formação continuada para o enfrentamento da questão étnico-racial no Brasil. Os resultados positivos das ações em curso por iniciativa de diferentes entes devem ser reconhecidos como importantíssimos para os alunos, porém, consideram que ainda há a ausência de uma política efetiva que viabilize a implantação no sistema de ensino, conforme estabelece a Lei 10.639 de 2003. Objetivou com isso resgatar a história da presença do ser negro, do ser índio e de seus conhecimentos nas propostas de governo e nas pesquisas acadêmicas, descobrir como as categorias analítico-descritivas, cultura negra, cultura indígena, afro-brasileiros e indígenas são compreendidas e abordadas, sistematizar as possibilidades de uso pedagógico de indígenas e negras apontadas nas pesquisas, intensificando-as por meio da produção e da divulgação de conhecimentos e atividades didáticas capazes de auxiliar a implementação de ações e valorização das culturas indígenas e afro-brasileiras na escola. Portanto, acredita ser necessário encontrar soluções que possam levar às práticas pedagógicas que respeitem e divulguem a diversidade das culturas negras e das indígenas. É sábio que a educação não é suficiente para reparar as desigualdades, e as ações em andamento que atendem a uma agenda histórica das desigualdades raciais na educação brasileira ainda estão distantes de apresentarem resultados definitivos, mas, ao examinarmos a educação
identificamos um canal propício para o enfrentamento dos históricos índices de desigualdade, exclusão, discriminação racial e injustiça presentes nas trajetórias de escolarização e de vida de significativa parcela da população negra. Para isso, entendemos que há a necessidade da escola estar articulada com outras políticas públicas que tenham como objetivo reduzir as disparidades socio-raciais na sociedade brasileira.